Boa noite a todos. Obrigado aqui pela paciência. Deu problema de conexão e agora a gente está na ativa, tá? Vamos para a nossa aula véspera de feriado a respeito do processo civil, tratando a respeito dos recursos. E nós terminamos a aula passada falando a respeito do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, nesse momento, eu peço que vocês abram a Constituição da República Federativa do Brasil e peço que vocês abram também o portal buscando justamente o encontro ali em que se encontra a disciplina, ou seja, o conteúdo recurso especial e recurso extraordinário, tá? Além disso, abram também o Código de Processo Civil. Por vezes a tela vai acabar saindo porque eu tenho que abrir a porta para algum acadêmico entrar, tá? Então, abram o Código de Processo Civil, abram a Constituição, ou pelo menos fiquem aí já com o Vademecum, né? Pronto. E aqui pelo celular eu não vou controlar quem está com o microfone e quem não está com o microfone ativo. Então eu peço para todos vocês desativarem o microfone e quando for a oportunidade de fazer uma pergunta, vocês têm toda essa liberdade, aí vocês ativam o microfone, tudo bem? Então se tiver alguém com o microfone habilitado, desabilite ele fazendo favor. Na hora da pergunta, aí você habilita. Para quem está aí já com o Código de Processo Civil aberto, eu peço o favor que já vá até o artigo 1029 do CPC. Artigo 1029 do CPC. Artigo 1029 do CPC. Abra o artigo 1029 do CPC. Por favor. Já repito meu pedido de desculpa por problemas técnicos aqui. Às 7 da noite, que é a internet do computador, eu fiquei com a internet particular do celular. O celular caiu, desculpe. Vou tentar voltar para o computador aqui. Antes que eu perca esse celular aqui.
Bom, acredito que a problemática tenha passado. Alguém só me dá o ok da voz e áudio aí, por favor? Para a gente dar continuidade. Tá ok, professor. Maravilha, graças a Deus. Vamos lá, gente. CPC, Código de Processo Civil. Artigo 1029. O artigo 1029 está na seção 2, e na seção 2 está escrito o seguinte: do recurso extraordinário e do recurso especial. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Vamos começar justamente com o título, com esse ponto inicial, do recurso extraordinário e do recurso especial. Nós já chegamos a ver no final da aula passada que o recurso extraordinário ele vai ser dirigido para o STF, ao passo que o recurso especial ele vai ser dirigido para o STJ. Então, ou vai para o Supremo Tribunal Federal, ou vai para o Superior Tribunal de Justiça, cada qual no seu ponto devido. Nessa parte inicial do artigo 1029, ou seja, na parte anterior, como se a gente pudesse falar até que é uma noção do preâmbulo, algo que vai ser dito a respeito, ou seja, a partir do artigo 1029 do CPC, os regramentos que serão tratados serão regramentos a respeito do recurso extraordinário e do recurso especial. Chegamos a fazer a leitura do artigo 102 e do artigo 105 na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, não se faz necessário a gente pegar o texto constitucional nesse primeiro momento da aula, mas uma coisa muito interessante que é bom vocês terem... Professor, mudo. Pois não? Ficou mudo. Oi? Agora voltou, tinha ficado mudo. Tinha ficado mudo? Qual parte ficou mudo, gente? Alguém pode me alertar aí para eu voltar, eventualmente, de onde parou? Aqui não tinha ficado mudo não, professor. Não? Então vamos dar continuidade, então. Às vezes algum problema de transmissão pela internet. Nós já vimos, então, que o recurso extraordinário 102 da Constituição, que o recurso especial, artigo 105 da Constituição, ambos nos inciso 3 e suas alíneas. Vamos dar continuidade aqui, falando, então, de um ponto doutrinário, no sentido de que existe uma classificação dos recursos. Dentro da classificação dos recursos, nós podemos analisar o ponto de vista da natureza do recurso e nós podemos tratar, então, o recurso extraordinário e o recurso especial como recursos que não são recursos comuns. Não são recursos que tratam tanto do fato quanto do direito. Quando a gente fala em recurso comum, nós podemos falar que haverá uma apreciação do aspecto subjetivo. Ao passo que quando a gente fala de um recurso que tem a natureza extraordinária, uma natureza, inclusive, de forma mais aguçada e especial, nós podemos falar que o objeto dele é um objeto, na verdade é justamente isso, que o aspecto do tratamento do direito, do julgamento que vai ser feito, é quanto ao objeto, o direito objetivo, melhor dizendo. Então, no aspecto que nós estamos em um país do civil law, então nós temos a possibilidade de uma análise objetiva da lei, sem ficar analisando o fato, a lide em si, mas sim levando em consideração se a lei está sendo corretamente aplicada àquele caso concreto. Então, até para fins de anotação de vocês, é muito interessante vocês terem isso aí anotado no caderno, embora conste no próprio material de vocês, no material dos nossos encontros, eu quero que vocês tenham a seguinte noção inicial, e se quiserem até fazer uma breve anotação, é o seguinte: quanto à classificação, vírgula, os recursos extraordinário e especial, quanto à classificação, vírgula, os recursos extraordinário e especial,
dos recursos extraordinário e especial, não são tidos como comuns. Não são tidos como comuns. Ou seja, não são tidos como comuns. Ou seja, aqueles que apreciam tanto a matéria de fato quanto a de direito. Aqueles que apreciam comuns, ou seja, aqueles que apreciam tanto as matérias de fato quanto as de direito. Ponto. Então vejam, o que eu comentei com vocês foi isso, que nós vamos tratar do recurso extraordinário, recurso especial, a previsão constitucional do artigo 102 e artigo 105 da Constituição. No aspecto do direito processual civil, podemos analisar a partir do artigo 1029, sendo certo que logo acima ali do artigo 1029, já existe a estipulação do recurso extraordinário e do recurso especial, ou seja, ambos serão tratados dos mesmos regramentos dos artigos que seguem. E eu estou dizendo para vocês que esses recursos extraordinário e especial, quanto à classificação, eles não são tidos em relação à sua natureza como comuns. E o que são recursos comuns? Aqueles que apreciam tanto as matérias de fato como também as matérias de direito. Ponto. Foi isso que vocês anotaram até agora. Ponto. A natureza dos recursos, acima, a natureza dos recursos acima é a de recursos extraordinários, desculpe, excepcionais. Como a gente está falando do extraordinário e do especial, vamos colocar aqui. A natureza dos recursos acima é de recursos excepcionais. Vírgula, ou seja, aqueles que buscam a reapreciação, aqueles que buscam a reapreciação, aqueles que buscam a reapreciação, a palavra só, da matéria de direito. Da matéria de direito. Vírgula. Assim não fazendo quanto às de fato. Assim não fazendo quanto às de fato. Só relembrando, gente, que às vezes eu fico aqui abrindo a porta, tá? Assim não fazendo quanto às matérias de fato.
Pronto. Podem ficar à vontade, fazer pergunta, participar, etc. Pessoal, fiquem à vontade. Professor, Pois às não. vezes quando eu pego uma jurisprudência ou alguma coisa assim para basear uma peça, eu já observei bastante que muitos desses recursos, eles são desprovidos porque há necessidade de ver as provas em si, e daí, se eu não me engano, eles como é falam, negam um recurso pelo fato que eles têm que verificar a questão da prova e não o fato do direito em si. E eu tenho observado que existe vários, principalmente na linha previdenciária, né? Que o INSS normalmente entra com esse recurso e fica dispensado porque não é a matéria em direito, mas sim ele teria que ter a apreciação das provas. Isso é verdade, gente. Eu até é muito interessante. Eu sigo uma pessoa que é um assessor lá em Brasília e ele ministra, ele passa alguns cursos de como você conseguir fazer um recurso especial. O curso dele é para ensinar as pessoas a não cometerem gafes, a fazer recursos especiais sem falha. E ele fala que é muito simples, é muito objetivo. Para você conseguir fazer um recurso ser recebido no STJ. Então, ele é uma pessoa do Instagram, é um assessor lá, e ele está ganhando a mídia dentro do Instagram, inclusive fazendo cursos, ensinando as pessoas a como fazer um recurso especial para que o recurso especial seja recebido. E esse ponto que você acabou de comentar é justamente no sentido de que o advogado da parte, ele acaba não preenchendo os requisitos, os pressupostos, né, de admissibilidade do recurso especial, por tratar de uma questão de fato. E questões de fato, ou seja, se fôssemos classificar o recurso especial como um recurso comum, aí então nós poderíamos falar que ele poderia ser admitido. Só que ele não vai ser admitido porque é um recurso excepcional. Ele vai tratar do aspecto da aplicação da lei, da correta aplicação da lei. E quem faz a correta interpretação da lei maior, da Constituição? O STF. Quem que dá a correta interpretação da lei federal? Gente, porque tirou a norma constitucional, tirou ali de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que é recebido no nosso ordenamento jurídico como uma lei ordinária, só que com supralegalidade. Então, tirando essas duas possibilidades, gente, nós estamos falando justamente ali de uma lei federal, pura e simplesmente, é aquela que está abaixo da Constituição, mas é isso, ó, tem a Constituição e já está ali logo abaixo é a lei federal. Então, o que não é o STF que está ali resolvendo o problema, porque é uma norma constitucional, quem vai resolver é o STJ. E ali, como bem colocado, o professor analisando a jurisprudência, analisando etc. Gente, quando você vai fazer uma peça processual, não tem jurisprudência melhor para você colocar na sua peça do que a jurisprudência do STF e do que a jurisprudência do STJ. Claro que você falar de uma jurisprudência do STF acaba sendo algo muito geral, eventualmente, sabe? Vai precisar de um caso assim. É difícil você encontrar um caso específico que você encontre uma jurisprudência para aquele caso, como você consegue encontrar no STJ. Só que é o seguinte, gente, você colocou um posicionamento do STJ para o juiz de primeiro grau. Se o juiz de primeiro grau ele vir entendendo da forma A, você juntou a jurisprudência do STJ no juiz de primeiro grau, o juiz passa a entender conforme o STJ, ainda que o STJ tenha optado pelo B. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, e inclusive em audiências eu levava isso até o juiz, falava assim, olha, excelência, olha o posicionamento aqui do STJ. Eu passava ou o número do RESP, ou então entregava uma cópia, mesmo que não fosse um caso meu, gente, era só para questão de... Porque, até um conselho que eu passo, cadastrem, inscrevam o e-mail de vocês, ou então acessem todos os dias, notícias do STJ. Eu não vejo notícias do STF, mas eu vejo notícias do STJ, eu tenho cadastro, eu consigo ver. Gente, é interessantíssimo porque o posicionamento que o STJ dá a respeito das leis. E ali, conforme foi colocado na jurisprudência, a gente está vendo, nesse primeiro momento, justamente um fato de que matérias de fato
não são analisadas no STF e não são analisadas no STJ. Apenas vão ver se a aplicabilidade da norma constitucional está sendo respeitada e se a aplicabilidade da lei federal está sendo respeitada, porque se não estiver sendo respeitada, um desses dois tribunais vai acabar interferindo. E o meio adequado de você conseguir fazer com que esses tribunais se manifestem a respeito é você se valer do recurso extraordinário quando fere a Constituição e o recurso especial quando fere uma lei federal. Ou seja, as duas que estão ali no céu do ordenamento jurídico brasileiro, né? No topo. Obrigado pela manifestação, tá? Ok, pessoal? Então, nesse primeiro momento, é o seguinte. Coloque uma frase, e essa frase eu acho que ela vai acabar eliminando não, mas assim, resumindo tudo o que a gente viu até agora, tá bom? Você escreva o seguinte: tanto o recurso extraordinário como o recurso especial não reexaminam fatos. Não reexaminam fatos. Ponto. Agora imagina que você é o advogado ou você é a advogada. Ponto. No seu recurso, o que você não pode pedir? Ponto. Não pode haver o pedido de reexame dos fatos. Não pode haver o pedido de reexame dos fatos. Vamos agora, então, para a leitura do artigo 1029 do CPC. Gente, eu estou muito feliz. Nós estamos aqui batendo o recorde de número de participantes, 25 em véspera de feriado. Que maravilha! Fico muito feliz. Vamos lá, gente. Artigo 1029 do CPC. Diz o artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição, conforme eu já disse, artigo 111 e artigo 105, ambos no inciso 13, suas respectivas alíneas, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão, repetindo, o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão. Esse artigo ele está falando muita coisa. Gente, o que nós estamos falando aqui? Que ele será interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Isso faz a gente se remeter para a Constituição, falando quais são as hipóteses de cabimento do recurso contra o acordo de tal tribunal ou de outro tribunal. Lembra que a gente viu a questão de tribunais superiores e Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal? Então, a gente acaba tendo que ir de novo para a leitura do artigo 102 e do artigo 105 para a gente ver em relação a quais tribunais que terão competência, porque a gente não vai fazer nesse primeiro momento. Mas olha só, a petição inicial, a gente está tendo aula de recursos, e a petição inicial, ela fala o quê? Que o endereçamento deve ser para o juízo. O novo CPC, ele traz isso, né? Então, na Defensoria Pública, no Unijuris, como advogado particular, como que está havendo, como advogada particular, como que está sendo a atuação dos advogados? Estão escrevendo assim, douto juízo, tá? Eles colocam isso. Só que aí, quando nós falamos do recurso extraordinário e do recurso especial,
O que está sendo colocado aqui não é que eu devo encaminhar para douto juízo, eu devo encaminhar para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. E o tribunal recorrido vai ser um dos previstos no artigo 102 ou artigo 105, inciso 13, suas respectivas alíneas ali, tá? Que nós não vamos fazer a leitura nesse presente momento. Mas ó, o que eu quero dizer agora é isso aí. O endereçamento não vai ser para o douto juízo. O endereçamento vai ser para o presidente ou para o vice-presidente do respectivo tribunal. Serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Gente, e os recursos, eles, além do endereçamento inicial, aquela peça inicial, eles também têm a parte das razões do recurso. E as razões é aquele modelo básico, né? Colenda Câmara, etc. Depois a gente trata um pouco mais disso. Em petições distintas que conterão. Aqui, gente, essa palavra em petições distintas, eu quero comentar uma coisa com vocês. Primeiro, qual que é o princípio que rege a relação dos recursos no processo civil? Que haverá um único recurso para cada decisão. Então, esse é o princípio básico. Havendo uma decisão, em face dessa decisão, o recurso cabível será único. Caberá apenas um recurso. O processo legislativo, na verdade, o devido processo legal, ele acaba colocando esse incentivo e essa busca para que haja um devido andamento dos processos. Porque imagine só, se a cada decisão interlocutória, a cada sentença, houvesse o cabimento de diversos recursos. Se hoje, pelo número de ações e pelo número de funcionários que tem para julgar as ações e serventuários da justiça, auxiliares da justiça, o processo eventualmente tem a sua devida demora, imagine só se coubesse diversos recursos contra uma decisão, contra uma sentença, um acordo, etc. Tá? Por isso que o princípio é esse, de um recurso só. Tá bom. Aí vem a questão. Não, professor, acontece que contra o acórdão do Tribunal de Justiça, eu quero me valer do recurso especial e também quero me valer do recurso extraordinário. Tudo bem, aí chegou numa circunstância dessa, eu pergunto, é possível contra o mesmo acórdão que o advogado, para o interesse do seu cliente, a advogada, para o interesse de seu cliente, da sua cliente, ele venha a se valer tanto do recurso extraordinário como do recurso especial? Fica a pergunta. E eu acredito que você, na sua cabeça, você respondeu sim. É possível. É porque, tanto na leitura da doutrina, como também eu já devo ter comentado isso em sala de aula com vocês, em relação a essa circunstância em que tanto está sendo ferida uma regra da Constituição da República Federativa do Brasil, como na mesma circunstância também está sendo ferida uma regra de uma lei federal, nessa circunstância de um acordo dos tribunais a que há legitimidade segundo as regras da Constituição, o advogado, no interesse do seu cliente, o advogado, no interesse da sua cliente, vai poder se valer do quê? Vai poder se valer dos dois recursos, das duas formas de recursos. Aí vem a pergunta. Por um acaso, eu vou fazer esses dois recursos em uma peça única? Então, eu já coloco lá, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, aí coloca processo, recurso número tal, acórdão número, né? Julgamento tal, partes tal, advogados tal, vem interpor recurso extraordinário e recurso especial em face do acórdão de folhas tal. É isso, gente. Eu vou me valer na peça. Aqui, gente, o artigo 1029 diz o quê? Serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão. Nesse primeiro momento, a interpretação que a gente pode fazer é o seguinte: eu não vou me valer de um recurso especial na mesma petição, no mesmo recurso, na mesma folha, que um recurso extraordinário e vice-versa. Ok? Então, quando eu for me valer de um recurso especial, eu vou me valer de peças autônomas do que eu vou precisar me valer se eu tiver também interesse em recurso extraordinário. Esse é um primeiro momento. Sendo certo o que, pessoal? Que também haverá um endereçamento para o tribunal recorrido para que os autos, na verdade, que o recurso
ele seja autos não, né? Para que o recurso ele seja encaminhado para onde? Para o juízo ad quem. Então nós temos o juízo ACO e haverá o endereçamento, na verdade, a remessa para o órgão ad quem. Uma coisa muito interessante, moderna, né, pessoal? A gente vai ver que os requisitos do recurso extraordinário e do recurso especial é que há necessidade de preparo, sim. Só que aquela questão da remessa, então, o envio, a remessa, na verdade, caiu por terra, porque hoje em dia é tudo feito de forma digital. Então, como não tem mais que pegar o processo, colocar no correio, malote, etc., na verdade, vai de forma digital, não tem mais essas custas de porte, remessa, sabe? Essas coisas antigas que eventualmente tinham, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, para vocês já, é bom vocês já terem memorizado um pouquinho a respeito aí do artigo 1029, para vocês saberem desse ponto de que contra a mesma decisão, pode ser que essa mesma decisão esteja ferindo tanto uma norma constitucional, como também esteja ferindo uma norma de lei federal, tá bom? Tá, beleza, tá bacana. Agora é o seguinte, vamos dar seguimento. Alguém tem uma pergunta até aqui? Do que foi falado? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Foi, né? Escuta. Eu acho que ninguém tem dúvida não, professor. Poderemos dar prosseguimento. Muito obrigado pela participação, nem que seja para me alertar para a gente dar seguimento, tá? E fiquem à vontade mesmo para emitir a opinião aí, tá, pessoal? Nem que seja para eu dar o seguimento. Atenção, quando eu falo em recurso extraordinário, quando eu falo em recurso especial, pergunto eu para vocês, existe eu poderia falar que cabe recurso especial, que cabe recurso extraordinário como uma competência originária do STF ou do STJ? Então vamos supor, competência originária do STF julgar recurso extraordinário. Uma competência originária do STJ para julgar um recurso especial. Vocês acham que isso existe? E a resposta é não. Por quê? Conforme nós já fizemos a leitura do artigo 102 e 105 dos respectivos incisos que eu comentei, haverá necessidade de já ter havido uma decisão a respeito por tribunais. Tudo bem? Pode ser que esse tribunal ele tenha recebido essa questão do juízo ACO, um juiz singular. Pode ser que essa ação tenha sido proposta originalmente já no tribunal, mas que necessário se falar que todos os meios tenham sido esgotados naquele tribunal para que seja remetido ao STF ou que seja remetido ao STJ, isso é necessário. Deve haver um esgotamento de todos os recursos na instância originária para que seja remetido um recurso. Ele não será recebido pelo STF nem pelo STJ como algo, como petição, como protocolo originário. Ele necessitará que aquela causa já tenha sido decidida previamente. Era isso que eu queria dizer para vocês. Tá bom? Se no primeiro momento eu não fui claro, espero que vocês tenham entendido aqui. Um outro ponto a ser colocado. Eu acho que é até interessante, gente, a gente voltar a fazer uma leitura, ainda que de forma rápida, do artigo 102 e artigo 105, só para a gente dar aquela memorizada, até porque nós vimos isso no final da aula passada, talvez tenha passado essa uma semana aí, tenha feito a gente acabar se esquecendo do que está previsto lá. Mas eu vou comentar justamente para tocar num assunto do juizado especial, tá bom? No começo da aula, eu pedi para vocês, acadêmicos que estavam presentes, para vocês abrirem a Constituição e o Código de Processo Civil. Vamos lá para a Constituição, artigo 102.
que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, vamos para o inciso 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou em última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. A linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. E preste atenção nessa linha D, porque ela foi colocada no nosso ordenamento jurídico em 2004 por força da emenda constitucional número 45, tá? Então vamos lá, gente. Aqui então são as situações de cabimento de um recurso extraordinário. Então caberá o recurso extraordinário nessas circunstâncias, quando em única ou em última instância, olha só o que foi colocado aqui, as causas decididas em única ou em última instância, mas, ou seja, exige-se aqui na circunstância uma decisão prévia, já ter ocorrido uma decisão, tá? Antes disso, vamos para a leitura agora do inciso 3 do artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou em última instância pelos tribunais regionais, federais, ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Então vamos aqui só dar uma parada um pouco no caput, tá? No caput não, nos incisos 3. No inciso 3, nossa, desculpe. Hoje tá... Pode ser assim, gente? Tudo tranquilo aí? O inciso 3 do artigo 102, ele falou em única ou em última instância. Só que ele vai receber em grau de recurso. Só que ele falou de qual tribunal? Ele falou de quem? Então vejam, ele colocou quando for julgado em única ou em última instância. Só que em grau de recurso. Sendo em grau de recurso é porque não é uma competência originária ali do STF. Foi em grau de recurso. Algum tribunal já deve ter julgado a respeito daquela causa. E quando a gente chega, não falando mais do STF, mas falando do STJ, não falando mais de norma constitucional, mas falando de norma de lei federal. Quando a gente fala disso, diz o inciso 3 agora do STJ, falando julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Opa, então tá igual, professor. Mas olha só, continua. Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Então, uma primeira diferenciação que existe aqui entre o recurso extraordinário e o recurso especial, qual que é? É que ambos
Quando eu falo em diferenciação é porque tem ponto que liga, tem ponto que é condizente. Para eu falar assim, diferencia uma coisa da outra, é porque algum elo de ligação de questão similar existe. Já vimos aqui na aula de hoje alguns pontos que tanto o recurso extraordinário quanto o especial eles se relacionam. Que, em verdade, em ambos os recursos, eles serão recebidos como recursos, cada qual com seu nome. STF, recurso extraordinário, STJ, recurso especial, em única ou em última instância. Até aqui bacana. Só que agora, gente, a diferenciação do recurso extraordinário para o especial vem nesses pontos aqui. O recurso especial, ele terá cabimento quando, em única ou em última instância dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça dos estados, Distrito Federal e territórios, houver um julgamento. Em relação ao STF, isso não acontece, não houve a designação de quais serão os tribunais. E olha a importância disso, gente. Agora vamos falar do... Vocês já ouviram falar de juizado especial? Hoje veio uma cliente e ela falou assim, doutor, quanto que vai ser as custas do processo? Eu falei, olha, o seu processo ele vai ser julgado no juizado especial. Haverá o pedido da justiça gratuita, mas isso só tem relevância mesmo se houver um recurso. Que aí, então, existe uma sucumbência que pode ser paga, etc., e só naquela circunstância que vai ser analisada se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita ou não, porque um processo no juizado especial ele acaba, dentro da celeridade dele, ocorrendo sem custos, dependendo do valor da causa, e o seu caso se enquadra nessa circunstância. Agora, vamos lá, gente. Você, como advogado, como advogada, você está atuando em uma peça inicial para o interesse do seu cliente. E por incrível que pareça, o juiz singular, o juiz leigo, ele emitiu uma decisão que, no seu entender, afeta o interesse do seu cliente e da sua cliente. E não é que o juiz de primeiro grau aqui, do juizado especial, ele acabou homologando aquela sentença? E uma vez homologado, uma vez você sendo intimado para você se manifestar a respeito, você vai se valer de um recurso. Professor, o recurso, quando a gente fala em juizado especial, contra a sentença, é recurso de apelação, não é, professor? Não. É o recurso inominado. Professor, mas recurso inominado por quê? Porque não tem nome. Professor, prazo de 15 dias, né? 15 dias úteis. Gente, até pouco tempo atrás, os juizados especiais, eles inclusive haviam... O do Distrito Federal falava que havia, para a contagem depois do Código de Processo Civil atual, de 2015, que deveria haver a contagem em dias úteis, só que muitos tribunais, muitas turmas recursais, na verdade quem faz juízo de admissibilidade de um recurso nominado é o juiz do ACO, é o juiz singular, eles entendiam que tinha ocorrido o trânsito em julgado, porque alguns advogados se valendo da interpretação do CPC que eram em dias úteis, eles se valiam do recurso, entre aspas, fora do prazo, segundo o entendimento do juiz singular, e aí chegou ao entendimento do Conselho Nacional de Justiça, e depois tornado isso em lei, em que há o reconhecimento que, inclusive, quanto aos juizados especiais, os prazos correm também em dias úteis. Só que, gente, o recurso de apelação, prazo de 15 dias, e recurso inominado, o prazo é de 10 dias úteis, não são de 15 dias. Não são 15 dias. Na verdade, recurso nominado, o prazo é de 10 dias úteis, tá bom? Tudo bem. Acontece, então, que o recurso dentro do prazo foi recebido e ele foi julgado pela turma recursal. E a turma recursal negou o provimento ao recurso. Acolheu, manteve a sentença. E aí você vai chegar para o seu cliente e falar assim, ó, fui intimado hoje do acórdão da turma recursal e cliente, infelizmente, olha, a turma recursal não deu provimento para o nosso recurso. A parte contrária ganhou. Doutor, mas isso fere meu direito à reparação do meu dano moral à imagem. Eu, inclusive, que sou uma pessoa candidata a vereador,
Candidato a vereador, candidata a vereadora aqui no município agora com essa sentença, vão colocar no Instagram, vão colocar no Facebook, vão compartilhar isso aí nos grupos do WhatsApp. Eu não vou conseguir nem os 800 votos para conseguir ser eleito vereador aqui em Tangará. Direito à imagem. Ó, a gente está na Constituição, não está? Olha só. Na Constituição, gente, existem 3 palavras imagem e artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e continua nos seguintes termos: inciso 5, é assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, veja só, doutor, é um direito constitucional meu. O senhor não pode se valer de um recurso perante o nosso tribunal maior do Brasil? E aí, gente, eu fiz essa pergunta e eu faço para vocês agora. Contra o acórdão de uma turma recursal, aquela que foi objeto de sentença do juizado especial, pergunto, cabe recurso extraordinário? E complemento a pergunta, perguntando mais uma. Cabe recurso especial? Eu vou ficar parado aqui, esperando uma resposta. Cabe. Cabe, ó. Primeiro ponto. Já temos uma resposta 100% certa aqui. Alguém saberia me falar com fundamento no inciso 3 do artigo 102? A resposta é essa. Com fundamento no inciso 3 do artigo 105, a resposta é aquela. Alguém tem essa noção? Se ninguém me der essa resposta, em 30 segundos eu vou falar a resposta. Se virar nos 30. Repete a pergunta aí, professor. Vou repetir a pergunta e já vou passar a resposta, hein? A pergunta foi a seguinte: de um acórdão emanado pela turma recursal, ou seja, aquela atuante no juizado especial, só que em segundo grau, cabe recurso extraordinário? E a segunda pergunta é, em relação ao mesmo ponto, também uma turma recursal do juizado especial, decisão de segundo grau, cabe recurso especial? E a resposta é, cabe recurso extraordinário com fundamento no inciso 3 do artigo 102. Por quê? Porque ele não especificou qual tribunal, ele não especificou. Ele só falou que tem que ser em única ou em última instância. E aí eu pergunto para você, qual o recurso que cabe da sentença lá no juizado especial? Cabe recurso nominado. Tá, e houve o acórdão. Qual recurso que cabe? O único recurso que vai caber ali na circunstância, gente, vai ser o recurso extraordinário. Professor, mas também cabe recurso especial. E não cabe recurso especial. Não cabe. Por que que não cabe recurso especial? Vamos lá, artigo 105 da Constituição, inciso 3. Não cabe recurso especial por força que o inciso 3 do artigo 105 da Constituição fala que julgar em grau de recurso é de competência da STJ nas causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados. Então, aqui ele está falando pelo Tribunal Regional Federal, que são aquelas regiões que existem no Brasil, ou então pelos tribunais. Que tribunais dos estados que existem? Se eu pego no âmbito federal, o tribunal, o segundo grau no âmbito federal, é Tribunal Regional Federal. E quando eu pego em segundo grau num estado, é o Tribunal de Justiça. Então, o artigo 105, inciso 3 da Constituição, deixou claro, então, que não vai caber recurso especial
contra um acórdão de uma turma recursal de um juizado especial, porque turma recursal não é a mesma coisa que tribunal de justiça. Ok, pessoal? A composição é diferente, nós não vamos nos ater aqui. Eu falei, ok, pessoal, o Google já está querendo conversar comigo aqui. Nós não vamos nos ater aqui nesse presente momento como que é a composição de uma turma recursal, mas o que eu tenho para falar para vocês nesse sentido é isso. Cabe recurso extraordinário. Então, gente, quando você for cobrar ali os honorários de um cliente, for fazer o seu contrato de prestação de serviço de um cliente em que você vai atuar no juizado especial, você fala assim, cobrar baratinho no juizado especial ali. Daqui a pouco, se o cliente ajuizar uma ação de danos, segundo aquela teoria da perda de uma chance, falando que o advogado não se valeu de todos os meios de defesa, ele perdeu a chance de ter julgado procedente a sua causa porque o advogado ele só foi até a turma recursal. Ele poderia ter ido até o STF. Era um direito meu reconhecido constitucionalmente. Meu advogado não foi, meu advogado perdeu o prazo. Teoria da perda de uma chance, o advogado, o advogado tá ferrado. Vai ter que responder uma ação em face do seu ex-cliente, né? Porque agora não é mais cliente. Entenderam? Então é importante saber a respeito disso daí, para que no contrato de prestação de serviços, eventualmente você venha colocar que para a atuação até a turma recursal, tal valor dos honorários, sendo necessário ir até o Supremo Tribunal Federal, deverá haver a contratação de novos serviços, ser feito um aditivo no contrato, etc, 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 tá? Mas o que vocês aprenderam aqui? Vocês aprenderam, gente, que não cabe recurso especial do acordo de uma turma recursal e cabe recurso extraordinário, por incrível que pareça, tá bom? Aqui, gente, eu li para vocês os incisos, desculpe, as alíneas do inciso 3 do artigo 102. Quero dizer, eu li para vocês quais são as situações de cabimento de um recurso extraordinário, conforme as alíneas do inciso 3 do artigo 102, e vou ler agora, então, quais são as situações que fazem ser possível o cabimento de um recurso especial, que estão nas alíneas do inciso 3 do artigo 105 da Constituição. Diz o artigo 105 que cabe ao STJ, diz o inciso 3, julgar em grau de recurso especial, e agora vem as alíneas. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, qualquer decisão, qualquer acórdão, qualquer sentença, qualquer ato do magistrado que contrariar tratado ou lei federal, eu falo magistrado aqui, provavelmente a gente já está falando aqui, na verdade, de um desembargador, tá? Ou de um ministro, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então aqui é importante vocês refazerem particularmente, individualmente, aí na frente do seu computador, na frente do seu vademecum, a leitura dos incisos e respectivas alíneas dos artigos 102 quanto ao recurso extraordinário e do artigo 105 em relação ao recurso especial, o primeiro redigido para ser endereçado ao STF e o segundo para ser encaminhado para o STJ. Para vocês memorizarem quais são as hipóteses de cabimento de qualquer um. Por que essa leitura que eu peço para vocês agora é importante? Eu vou citar um exemplo. E para você que por um acaso não está deitado em sua cama, né? Não está com o celular só ouvindo e vendo o Instagram, mas você que está aí com um caderno na mão, ou você que está com o computador à sua frente mesmo, sentado, prestando atenção, coloque a seguinte assertiva que eu vou querer depois saber de você, se você sabe a resposta dessa assertiva. Se está certo, se está errado, qual que é o fundamento jurídico, tá? Escreva o seguinte no seu caderno. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,
vírgula, em grau de recurso, vírgula, emitiu um acórdão, contrariando vírgula, ou seja, vírgula, divergindo contrariando, vírgula, ou seja, divergindo, vírgula, de outro acórdão do respectivo tribunal vírgula, mas de câmara diversa, mas de câmara diversa. Professor, tem como o senhor repetir? A minha internet travou aqui. Ouvi só no ou seja. Que eu inventei aqui que inventei agora. O que eu quis dizer é o seguinte: em um tribunal foi decidido por meio de um acórdão de uma forma contrária ao que havia sido decidido no mesmo tribunal, só que em uma câmara, uma casa diferente, uma câmara diferente. Quando a gente fala do STJ, geralmente fala assim, a segunda turma do STJ decidiu de tal forma, a quarta turma do STJ contrariou a segunda turma. É mais ou menos nesse sentido, só que eu estou falando de tribunais agora, tá? Porque a gente fala em recurso especial, a gente fala em Tribunal de Justiça ou fala em TRF. Então, nesse exemplo que eu estou passando, no mesmo Tribunal de Justiça, no mesmo TRF, houve uma decisão contrária entre si, só que de casas diferentes, ou seja, de câmaras diferentes, nesse exemplo que eu passei. Aí vem a pergunta: cabe recurso especial? Cabe recurso especial? Oi? Seria na TNU, professor? Oi? Não iria para a TNU, turma de Ai, travou aqui. Não ia pedir para uniformizar o entendimento do tribunal? Não vamos pegar pesado agora? Não vamos chegar a tanto assim? Não vamos elevar o nível tão cedo? Vamos ficar por enquanto aqui no cabimento ou não do recurso especial nisso? Não, você tá completamente certo na sua linha de raciocínio, né? Pensando a respeito desse assunto, porque faz todo sentido. Só que nesse momento, gente, eu estou querendo mostrar para vocês a importância de vocês lerem as alíneas dos incisos 3 dos artigos 102 e 105.
Nesse momento, dentro dessa pergunta, eu quero mesmo que você pense, que vocês todos pensem se vai caber recurso especial ou se não vai caber recurso especial. Então, não vai caber, porque é o mesmo tribunal. É isso! É isso! Porque tem que Gente, ser tribunal diferente. Eu acho que cabe o recurso infringente, acho que é. a gente vai inclusive estudar assim que terminarmos o recurso especial e o recurso extraordinário, a gente vai entrar nos embargos infringentes, sim. Mas, gente, a resposta acabou de ser dada. E vocês vejam que talvez a mera leitura uma única vez da Constituição, eu fiz a leitura só essa vez só essa vez que o senhor falou, professor, eu não prestei atenção. Se você não fizer a releitura, olha só o que diz a linha C, der a lei federal interpretação diferente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, se de repente, quanto à questão de um financiamento de veículo, um tribunal está falando A e o tribunal de um outro estado está falando B, ora, você vai pegar o acórdão do tribunal A e vai usar como comparativo com a decisão do tribunal B e vai falar assim, STJ, resolva essa bucha. Eu quero a interpretação correta da lei federal. Como que tem um tribunal interpretando de uma forma e um tribunal de um outro estado interpretando de outra forma? Que segurança jurídica é essa daí? Ok? Então, é dentro dessa problemática do direito objetivo é que se chega à conclusão, então, de que, nessa circunstância que eu passei, não vai caber recurso especial porque foi dentro do mesmo tribunal. Só mudou ali, entre aspas, as casas. Então, nessa circunstância, não vai ser possível uma suscitação ali de uma divergência por meio de um recurso especial. Sendo certo, pessoal, que eu já disse e repito que o recurso especial ele só vai ser possível se esgotados todos os recursos do respectivo órgão jurisdicional. Tá? Então, se couber ainda embargos de declaração, se couber ali um agravo, etc., gente, esses recursos eles têm que ser utilizados antes de eu ir diretamente para o STJ. Tá bom? Ok, um ponto interessante, gente, eu não sei se vocês estão fazendo que nem eu, indo no site do... Não entendi. O que é interessante? Meu Deus. Desculpa o susto, gente, né? Desligar esse celular aqui e deixar no modo avião. Não se preocupe. Gente, vocês escutaram isso aqui? Que coisa da encrenca. Daqui a pouco vira meme um negócio desse. Gente, se vocês pegarem um site do Planalto e vocês analisarem a leitura da Constituição, vocês vão ver que houve a revogação da linha B do artigo 105, fazendo haver, por meio da Emenda Constitucional 45, um tratamento diferenciado se comparado, vou voltar aqui para o artigo 102, inciso 3, quanto ao que foi colocado, gente, na linha D. Talvez fique um pouco dificultoso, até porque a gente está chegando perto do intervalo, mas tenha um pouco de paciência. Olha só, gente, o que dizia antes da Emenda Constitucional 45, o artigo 102, inciso 3, ele dizia o seguinte: cabe ao STF, em grau de recurso extraordinário, ele colocava a linha A, contrariar dispositivo da Constituição, a linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, a linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em fase da Constituição. Aí veio a Emenda Constitucional 45, Emenda Constitucional, Poder Constituinte derivado reformador, contrário do Poder Constituinte originário. Então veja, a linha A, B e C, isso aqui tudo sendo previsto pelo Poder Constituinte originário. Vem o Poder Constituinte derivado reformador e cria uma Emenda Constitucional, e essa Emenda Constitucional entrou em vigor, colocando em vigor também a linha D do inciso 3 do artigo 102, que diz o seguinte: julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Gente, se no exame da ordem, se no concurso público, você vê essa opção da linha D do artigo 102, inciso 3 da Constituição,
você provavelmente vai colocar que essa é uma hipótese de cabimento de recurso especial. Se tiver ali comparado, dentre as opções, qual hipótese de cabimento de recurso especial e qual hipótese de cabimento de recurso extraordinário, julgar válida lei local contestada em fase de lei federal, você fala assim, pronto, recurso especial. Gente, e veja, isso daqui está na linha D do inciso 3 do artigo 102, que fala que é de competência do STF em grau de recurso extraordinário. É competência do STF julgar a decisão em única ou em última instância que diz ser válida a lei local quando ela foi contestada em face de uma lei federal. Ok? Eu falo isso para vocês porque agora eu pego a revogação de uma das alíneas do artigo 105, e agora a gente sai do STF, vai para o STJ, artigo 105, inciso 3, e agora a gente vai lá. Antes, poder constituinte originário. Julgar em grau de recurso especial compete ao STJ quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou julgar-lhes ou negar-lhes vigência. Bacana até aqui, dá fácil para acertar na questão do exame da ordem. Olha como que era a linha B. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em fase de lei federal. Gente, chegou a emenda constitucional 45, ela tirou uma competência do STJ e colocou essa competência para o STF. Acabaram de prestar atenção nisso? Então, era competência até 2004 do STJ, sim. Só que essa competência foi colocada por essa emenda constitucional para o STF. Era do STJ e passou a ser do STF. Foi revogado. Agora, gente, a linha B desse artigo 105, inciso 13, relacionados ao STJ, diz julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, vejam, tem diferenciação aqui entre esses pontos e aquilo que foi colocado lá como competência do STF. Então, vejam, quando a gente fala, só para a gente terminar aqui nesse primeiro ponto, né, o título de comparação de cabimento, nós temos que diferenciar ato de governo local, tá? Governo local, se nós formos levar em consideração lei local. Tá bom, pessoal? Primeiro um ponto fala, né, ato de governo local e a outra fala lei local. Então, nesse primeiro momento, é o que eu peço para vocês darem essa diferenciação. Nesse intervalo, aí, deem mais uma, duas lidas nesses artigos, incisos e alíneas que eu comentei para vocês e a gente vai dar seguimento no conteúdo, tá? Vou paralisar aqui a gravação e fico aberto às perguntas, tá? Pessoal, só afirmando aqui que, por mais que você